Procurador-Geral da República, a todos os meus cumprimentos. Excelências, como bem explanado pelo doutor Procurador-Geral da República e pelo excelentíssimo ministro relator, cuida-se de uma denúncia apresentada pela PGR contra uma série de pessoas a quem foram atribuído a pecha de integrantes de um núcleo crucial da alegada organização criminosa que mencionada na inicial acusatória. Alexandre Ramagem Rodrigues, atual deputado federal, é um dos integrantes, é apontado como um dos integrantes dessa aludida organização criminosa. Basicamente, em relação ao denunciado Alexandre Ramagem Rodrigues, a inicial acusatória faz duas imputações, ou talvez poderia chamar de dois conjuntos de imputações. Em um primeiro momento, a inicial diz que o denunciado Alexandre Ramagem teria atuado na construção de uma mensagem atentatória à credibilidade das urnas eletrônicas. Segundo o parquê, essa mensagem era de crucial importância na medida em que ela visava incutir no eleitorado, na população, um sentimento de rejeição, de desconfiança, de asco mesmo ao processo eletrônico de votação, e esse sentimento, esse mau sentimento da população seria fundamental para uma eventual, se necessária, tomada à força do poder, caso o grupo político, então, no poder não fosse escolhido para ali permanecer pelas urnas. Então, a primeira imputação se refere a essa construção da mensagem. A inicial imputa claramente ao denunciado Alexandre Ramagem atuar na construção de uma mensagem em detrimento da confiança, da segurança das urnas eletrônicas. Para além disso, o parquê também menciona que Alexandre Ramagem, na condição de diretor-geral da ABIN, teria montado uma espécie de estrutura paralela de informação dentro daquele órgão público, cujas finalidades seriam monitoramento de potenciais adversários do grupo político, então, no poder, e produção de suposta desinformação que seria repassado a influenciadores digitais para divulgação em mídias digitais. Pois bem, excelências, em relação a essa primeira imputação, a suposta atuação do denunciado Alexandre Ramagem na construção de uma mensagem atentatória à credibilidade do sistema eletrônico de votação, a denúncia, com base no relatório apresentado pela autoridade policial, apresenta 3 indícios. São 3 indícios apenas. 3 arquivos de texto, 2 arquivos DocX e um arquivo do tipo notas, do tipo que se há nesses programas Note de celular, para anotação de lembretes, ideias, compromissos, enfim. Essas 3 mensagens, esses 3 arquivos de texto, segundo a denúncia, teriam sido repassados ao então presidente da República, e esses 3 arquivos de texto demonstrariam que Alexandre Ramagem teria efetivamente atuado na construção dessa mensagem deletéria ao sistema eletrônico de votação. Pois bem, a primeira questão que eu gostaria de chamar a atenção de Vossas Excelências é que Alexandre Ramagem Rodrigues esteve à frente da ABIN durante julho de 2019 até março de 2022, quando se afastou do cargo para a disputa das eleições gerais que se realizariam naquele ano. Durante 2 anos e 8 meses, Alexandre Ramagem esteve à frente da Agência Brasileira de Inteligência. E a Polícia Federal fez, a partir da busca e apreensão desse equipamento, fez longa perícia em computadores, telefones, em gadgets utilizados por Alexandre Ramagem durante a sua gestão na ABIN. Durante 2 anos e 8 meses de gestão. E o que a autoridade policial apresentou em seu relatório foram esses 3 arquivos de texto. 3 arquivos de texto. Com todas as linhas devidas, sim, são indícios extremamente tímidos, singelos, da prática de um crime muito grave, da efetiva atuação do denunciado na construção de uma mensagem deletéria às urnas eletrônicas, porque tudo que há na denúncia, com base naquilo que foi colhido pela autoridade policial, são 3 arquivos de texto, e nada mais.
E esses 3 arquivos de texto não trazem, isso eu gostaria muito de realçar esse ponto, não trazem algo novo, algo inédito, algo criativo, porque, notem, excelência, estamos falando aqui da construção da mensagem. A inicial acusatória não imputou a Alexandre Ramagem a atitude de requentar uma mensagem ou de repetir aquilo que já vinha sendo dito. Não. Imputou a Alexandre Ramagem a construção de uma mensagem, a criação, a inovação. E esses 3 arquivos de texto citados na denúncia e expostos no relatório apresentado pela autoridade policial não trazem, em momento algum, argumentos novos, criativos, inovadores, inéditos, fundamentos, talvez construídos com base na utilização do Serviço Brasileiro de Inteligência, nada. Traz mais do mesmo. O primeiro desses documentos, embora possamos tecer críticas ao seu conteúdo, traz a seguinte mensagem: que o presidente, ou então presidente da República, teria sido eleito no primeiro turno das eleições de 2018. Essa era a mensagem principal desse documento. Para além disso, o documento também fazia críticas às urnas. Não, as urnas não são seguras. Não, o judiciário está muito descredibilizado ao defender dessa forma as urnas. Era isso. Era esse o conteúdo desse documento. Com todas as linhas devidas. O mais do mesmo. O requentar argumentos velhos. O próprio Parquet afirma na sua denúncia que o então presidente da República, desde 2018, vinha defendendo a tese de que teria sido eleito já no primeiro turno e que, em razão de alguma manobra na manipulação das urnas eletrônicas, ele teria sido compelido à disputa do segundo turno e efetivamente vencido as eleições. Mas essa vitória, segundo ele, teria ocorrido no primeiro turno. São palavras do Ministério Público, não da defesa. Isso tudo para dizer, não há argumentos novos nesses documentos. Não há criação, construção de mensagem. O segundo documento trata de Alexandre Ramagem menciona a criação de um GT de trabalho, um grupo de trabalho na ABIN, cujo objetivo era aferir a confiabilidade e segurança das urnas. E menciona o nome de Ângelo De Nicoli nesse documento. Nota, excelências, apurar a confiabilidade e a segurança das urnas se encontra dentro do papel institucional da ABIN, sem dúvida nenhuma. É um assunto atinente à soberania nacional, à segurança do processo eletrônico de votação. E mais, a ABIN tinha um convênio firmado com a Justiça Eleitoral, com o Tribunal Superior Eleitoral, salvo engano na gestão do ministro Edson Fachin, à frente do Tribunal Superior Eleitoral, para que a ABIN atuasse junto à Justiça Eleitoral, visando o aprimoramento da segurança do processo eletrônico de votação. Ou seja, a criação de um GT de trabalho na ABIN não me parece muito construção de mensagem, até porque não há nenhum elemento nos autos, na denúncia, no relatório, que indique, não há nenhum elemento que indique que esse GT tenha saído do papel. E a terceira mensagem, eu gostaria muito arquivo de texto, eu gostaria muito de frisar isso, foi utilizado pelo Parquet para fazer uma vinculação entre o denunciado Alexandre Ramagem e o denunciado Augusto Heleno. Era um documento em que Alexandre Ramagem realmente sugeria que medidas investigativas ou decisões judiciais fossem submetidas ao crivo da AGU para que aferisse sua legalidade. Sim, há isso lá. Mas ao final desse arquivo há uma frase expressa: para que agentes públicos tenham respaldo jurídico para atuarem nesses casos, para cumprirem ou não essas determinações. Para cumprirem ou não. Alexandre Ramagem não disse para descumprirem, para se rebelarem. Esse ponto é importante porque há um documento que a denúncia alega ser o manuscrito da lavra do senhor Augusto Heleno, em que há uma sugestão também para que se encaminhem essas questões à AGU, para que a AGU emita um parecer e que o presidente da República supostamente emprestasse esse parecer força normativa. E a partir daí, o diretor-geral da Polícia Federal deveria se submeter ao comando do Exército, agentes públicos que desobedecessem esse parecer seriam presos, coisas do gênero. Não estou aqui entrando na questão da veracidade ou da autoria do documento. Eu só estou mencionando o documento porque foi feito um paralelo entre esse arquivo de texto em que Alexandre Ramagem sugeriria o encaminhamento dessas questões à AGU e esse suposto manuscrito da lavra do senhor Augusto Heleno. E não há nenhuma correlação, seja de qualidade ou de quantidade, de gravidade,
nas medidas ali sugeridas. Friso mais uma vez, esse terceiro documento, que indicaria que Alexandre Ramagem atuou na construção de uma mensagem, se referia, basicamente, ele falou ao final, respaldo jurídico para que agentes públicos cumpram ou não determinadas ordens. Para além disso, a denúncia também apontou a existência de uma suposta ABIN paralela. Dados objetivos. A denúncia menciona um programa, uma ferramenta de inteligência chamada First Mile, que, salvo melhor juízo, permitiria a geolocalização de usuários de telefone celular a partir apenas do conhecimento do número do telefone. Realmente uma ferramenta de uso bem delicado. Essa ferramenta foi descontinuada. O seu uso foi descontinuado na gestão de Alexandre Ramagem à frente da ABIN. Foi descontinuado. Embora a denúncia tenha prestado um papel relevante a essa ferramenta, Alexandre Ramagem, durante sua gestão, em maio de 21, descontinuou o uso dessa ferramenta. E, além disso, a defesa trouxe documentos aos autos mostrando que Alexandre Ramagem iniciou procedimentos administrativos no âmbito da ABIN para aferir a regularidade do uso, tanto na diretoria competente quanto na corregedoria do órgão. Alexandre Ramagem, o que parece, não só não permitiu a continuidade do uso dessa ferramenta, como ele foi um crítico, ou pelo menos foi um investigador da regularidade de seu uso à frente da ABIN. Há um quarto documento, chamado Positivo DocX, usado para ligar Alexandre Ramagem às supostas condutas praticadas pelos servidores Marcelo Bormevê e Giancarlo Rodrigues, ambos da ABIN, que teriam produzido desinformação relacionada ao ministro Luiz Roberto Barroso e, salvo melhor juízo, também a Vossa Excelência, ministro Luiz Fux. O documento apreendido, Positivo DocX, no computador de Alexandre Ramagem, é um documento de caráter institucional. Ele se referia, ele tinha informações do corpo societário da empresa Positivo, que, à época, segundo a própria denúncia, fabricava parte das urnas eletrônicas utilizadas em 2022. Nada mais. Informações sobre o corpo societário da empresa Positivo, que fabricava as urnas utilizadas no pleito de 2022. A partir daí, fez-se uma ponte, uma ligação, um salto para a utilização desse documento por esses servidores para produzir suposta desinformação e Alexandre Ramagem. Mas não há indício algum de ordens. Alexandre Ramagem não deu ordens. Nesse sentido, não há um indício. O que há é um documento de caráter institucional pertencente à ABIN, apreendido no computador de Alexandre Ramagem, e servidores da ABIN utilizando esse documento para a produção de suposta informação. Com todas as vênias, admitir que Alexandre Ramagem tem envolvimento com isso sem o mínimo indício nesse sentido seria imputar-lhe culpa em vigilando, talvez, responsabilidade penal objetiva. Quero citar também a denúncia, a colaboração premiada do tenente-coronel Mauro Cid, a quem a denúncia emprestou importante relevo nesse núcleo crucial da organização criminosa. Seria a pessoa que estaria próxima ao então presidente da República, que levaria comunicações e informações aos demais integrantes da suposta organização. Mauro Cid, embora Alexandre Ramagem tenha sido apontado como integrante do núcleo crucial dessa organização criminosa, do núcleo crucial, Mauro Cid não emprestou relevo algum à participação de Alexandre Ramagem nessa suposta organização. Relevo algum, não há. Não há. E o depoimento é longo. Muitos fatos. Mas relevo sobre a participação de Alexandre Ramagem nessa organização criminosa não há. Além disso, excelências, Alexandre Ramagem saiu do governo federal em março de 2022 para a disputa das eleições gerais de 2022 e foi eleito deputado federal. Alexandre Ramagem, a partir de março de 2022, estava imbuído da sua campanha, da sua pré-campanha, das negociações políticas para obter fundos partidários, apoio de prefeitos, deputados estaduais, governadores. Foi uma campanha dura e Alexandre Ramagem foi eleito. A partir de março de 2022, e notem que a denúncia traz um claro recrudescimento das supostas ações dessa organização criminosa a partir de julho de 2022, quando Alexandre Ramagem não estava no governo federal. A preocupação de Alexandre Ramagem era, evidentemente, o pleito eleitoral que se avizinhava. E tamanho foi o empenho dele, que eleito foi. E sendo eleito deputado federal, não faz o menor sentido, com todas as vênias do Procurador-Geral da República, imputar a Alexandre Ramagem o crime de atentar contra o Estado Democrático de Direito. Alexandre Ramagem formalmente passou a pertencer àquele Estado. Excelências, muito obrigado pela paciência. Presidente. Pois não, ministra Carmen Lúcia. Eu pedi ao relator se eu poderia fazer uma pergunta apenas para saber se o que eu anotei de uma fala
Ministro Alexandre. Por favor. Apenas porque Vossa Excelência disse que é dever da ABIN apurar a segurança e a fiscalização das urnas no processo eleitoral. É essa frase que Vossa Excelência, que eu anotei aqui, é essa frase de Vossa Excelência? Eu disse que essa função se relaciona às funções institucionais da ABIN, cuidar, zelar pela segurança do processo eleitoral, porque é um tema de soberania Vossa Excelência do Estado. anotou urnas, e urnas são de outro poder. Perdão, Excelência. Apenas só para ter certeza do que eu anotei, do que os senhores advogados falam. Muito obrigada. Com licença, obrigado. Agradeço ao doutor Paulo Renato Garcia Sintra Pinto e concedo a palavra ao doutor Demóstenes Lázaro Xavier Torres, que fará a sustentação oral em favor do denunciado Almir Garnier Santos. Doutor Demóstenes tem 15 minutos para fazer a sua sustentação oral. Excelentíssimo senhor presidente da primeira turma julgadora do Supremo Tribunal Federal, ministro Cristiano Zanin, Sua Excelência, o relator da PET 12.100, ministro Alexandre de Moraes, senhora ministra, demais senhores ministros, Sua Excelência, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, senhores advogados, senhoras e senhores. Primeiramente, gostaria de concordar com veemência com o que disse o Procurador-Geral da República a respeito da relevância dessa matéria. Nas páginas 6 e 7 da sua denúncia, ele diz o seguinte: essa denúncia retrata acontecimentos de máxima relevância que impende sejam expostos ao mais alto tribunal do país. Então, se a defesa e a acusação concordam que a matéria é da mais alta relevância, se muitos estão dizendo que é o julgamento mais importante da história do Supremo Tribunal Federal, e o regimento interno da Casa prevê que, quando em razão da relevância da questão jurídica convier pronunciamento do plenário, será afetada essa matéria ao plenário. Daí porque nós estamos insistindo naquela preliminar que nós apresentamos para que a matéria seja remetida ao plenário da Casa, e acredito que sem oposição, pelo que disse de Sua Excelência o Procurador-Geral da República. As acusações contra Garnier, elas estão consubstanciadas e foram devidamente aqui lidas, né? Trata-se de acusação por atentado à participação de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado. Vamos juntar as três primeiras acusações de Sua Excelência o Procurador-Geral da República. Organização criminosa armada, tentativa violenta de abolição do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Segundo o Procurador-Geral da República, na página 258 da acusação, embora na trama tenha-se imaginado utilização de fogos, armamentos, etc., no dia, os manifestantes, ou golpistas, como queiram, eles estavam armados, isso está na página 258 da denúncia, com pau, estilingue e ripas de prego, o que me parece insuficiente para caracterizar organização criminosa armada. A organização, segundo Sua Excelência, o Procurador-Geral de Justiça, ela foi constituída no dia 29 de setembro de 2021, quando o então presidente Jair Bolsonaro teria feito uma live de dentro do Palácio do Planalto, dando curso prático ao plano de insurreição. Então, segundo Sua Excelência,
teria começado ali. E isso durou até o dia 8 de janeiro de 2023, que é a data da manifestação popular ou da insurreição. Agora, vejam, senhores, então, essa organização começou no dia 27 de julho de 2021, 29 de julho de 2021. E o almirante Almir Garnier só foi inserido nessa organização no dia 11 de novembro de 2022, 1 ano e 4 meses depois, quando ele assinou, segundo a Procuradoria-Geral de Justiça, por ordem de Jair Bolsonaro, uma nota oficial a favor da liberdade de expressão, em conjunto com o comandante do Exército da Aeronáutica, publicada na página oficial da Força Aérea Brasileira. Eu pergunto, se os três assinaram, por que só o almirante Garnier aderiu ao plano golpista? E os outros dois? Por que os outros dois que participaram, assinaram, discutiram a nota, eles não foram inseridos na denúncia? Freire Gomes diz o porquê. Porque não foi feita a nota, Freire Gomes é arrolado como testemunha de acusação. Foi publicada não a mando de Jair Bolsonaro, porque tinha um propósito pacificador. E vamos lembrar o seguinte, Sua Excelência o Procurador-Geral da República fala da reunião de 5 de julho de 2022 e dedica a ela 18 páginas. Para ele é um momento crucial dessa organização criminosa. Por quê? Falou-se em uso de força. Foram palavras que ele disse aqui mesmo. No entanto, nesse dia, estavam presentes nessa reunião e, lamentavelmente, não foram listadas na denúncia Freire Gomes e Batista Júnior. E estava ausente Almir Garnier. E lá foi quando teria o ex-presidente Jair Bolsonaro dado aquele ultimato. Quem tem alguma coisa aqui para falar, fale agora ou cale-se para sempre. E os dois, Freire Gomes e Batista Júnior, permaneceram em silêncio. E a Procuradoria-Geral da República não considerou que esse silêncio fosse um apoio manifesto ao golpe de Estado. No dia 7 de dezembro, é a segunda acusação, o segundo momento contra Almir Garnier. Diz Sua Excelência o Procurador-Geral da República que foi apresentada, Bolsonaro apresentou aos comandantes, aos três, a minuta de golpe e tenta convencê-los a fornecer apoio necessário à ruptura institucional. Só que, segundo a Procuradoria-Geral da República, Garnier se colocou à disposição. E, segundo a Procuradoria-Geral da República, quem disse isso foram Batista Júnior e Freire Gomes. Agora, lamentavelmente, Batista Júnior, nesse momento, estava dando uma palestra em Pirassununga. Portanto, ele não tinha como ter ouvido isso. E a própria Procuradoria-Geral da República faz essa afirmação, né? E depois, lá na frente, diz que ele estava em Pirassununga. Então, não era de desconhecimento. Portanto, Batista Júnior não falou isso. E segundo, Freire Gomes também não disse isso. Está aí no depoimento prestado da Polícia Federal. Ele apenas afirma que o documento apresentado estava em estudo e, quando concluído, seria reportado aos comandantes. Daí aparece o terceiro momento em que o almirante Garnier teria participado decisivamente dessa organização criminosa. No dia 14 de dezembro, o ministro da Defesa reúne os três comandantes. E Garnier, segundo palavras da Procuradoria-Geral da República, anuiu ao golpe. Mas anuiu como? Ficou calado. Mas naquele dia fatídico, lá, os 5 de julho, os dois outros comandantes não ficaram calados
quando teriam ouvido do presidente Bolsonaro para que eles se manifestassem, quem tivesse algo contra, inclusive o uso da força? Então, por que houve a presunção de inocência para os dois no dia 5 de julho e aqui há uma presunção de condenação em relação ao almirante Garnier, porque ele ficou calado? E mais, ele teria entrado na organização criminosa, segundo o Procurador-Geral da República, para influenciar os demais. E como é que alguém entra em algo para influenciar os demais e permanece calado? Qual o método que ele teria utilizado para convencer os demais? Telepatia? Porque ele ficou calado. E ele ficar em silêncio pressupõe que ele é culpado? Tem vários momentos no direito e que isso não é admitido. A verdade, senhores, também houve mensagem entre terceiros. Braga Neto manda elogiar Garnier e atacar Batista Júnior. Tem mensagem. Sérgio Cavalieri e Mauro Cid dizem que Garnier tinha tanques para agir. Riva, que não foi identificado pela Polícia Federal, diz que Bolsonaro deveria ter iniciado o golpe só com a Marinha. Qual a verdade, senhores? As tropas da Marinha só podem ser movimentadas com a autorização do Comando de Operações Navais. E o comandante do Comando de Operações Navais era o atual comandante da Marinha, Olsen. E o atual comandante da Marinha diz claramente, numa nota, que eu até fico abismado que essa nota não tenha sido publicada, uma nota do dia 27 de novembro, essa nota, depois de concluído o relatório, diz claramente que isso jamais aconteceu. Até porque, se tivesse acontecido, Olsen teria que estar aqui. Então, ele disse: em relação às matérias veiculadas na mídia que mencionam tanques nas ruas prontos para o golpe, a Marinha do Brasil afiança que em nenhum momento houve ordem, planejamento ou mobilização de veículos blindados para execução de ações que tentassem abolir o Estado Democrático de Direito. Esse era o homem encarregado de mobilizar as tropas. Então, isso também não aconteceu. O fato é que os romancistas da Polícia Federal, eles não quiseram pedir de volta os autos para analisar isso, até porque a Marinha aqui se coloca à disposição para esclarecer esses fatos. Foram analisados mais de 250 milhões de áudios e mensagens pela Polícia Federal e Ministério Público Federal. 250 milhões, nenhum foi enviado ou recebido pelo almirante Garnier. Foi feita busca e apreensão na casa dele. Apreendido aparelho celular, apreendido agenda e tudo mais. E nada foi encontrado contra o almirante Garnier. No caso do crime de dano ao patrimônio público e deterioração do patrimônio tombado, é um nonsense. Não existe nada. A Polícia Federal não concluiu isso. Ele não foi indiciado por isso. Simplesmente na denúncia jogaram isso. E de qual é o motivo? Ele fazia parte da organização criminosa. Então não há acusação, não há ato. Ao contrário do que foi dito aqui, no caso específico desses dois crimes, o artigo 41 foi violado. A denúncia é inepta. Ela não menciona de que forma o almirante Garnier contribuiu para os atos do dia 8 de janeiro. Falta liame subjetivo. E todos nós sabemos o seguinte: precisa ter um mínimo de lastro probatório. Um mínimo. Um fato típico, ele é composto, na teoria mais simples, que é ensinada em todas as faculdades, por uma conduta e um resultado, ainda que seja uma tentativa. Mas tem que ter um nexo causal, tem que ter uma ligação, e não há nenhuma ligação, não só nesses crimes, mas nos demais também. Daí, senhoras e senhores,
nós estamos pedindo a rejeição da denúncia por falta de justa causa, o artigo 395.3 do Código de Processo Penal. Tem que ter elementos mínimos. Contra o almirante Garnier, só há invencionista. E não precisa mergulhar na prova para isso, não. Isso está na denúncia, nas contradições da própria denúncia. E é caso de apreciação, porque o artigo 395.3 diz claramente rejeitar a denúncia que não tenha justa causa. Diante de tudo isso, tinha ainda muito a ser dito, mas o tempo é muito limitado, eu peço a Vossa Excelência, primeiro, que afetem ao plenário da Casa esse processo, porque o próprio Procurador-Geral da República diz que ela é de alta relevância, e que rejeite a denúncia, porque em uma parte ela é inepta e em outra parte não há justa causa para recebê-la. Agradeço a Vossas Excelências. Agradeço, doutor Demóstenes Torres. E agora passo a palavra ao doutor Elmar Roberto Novak para a sustentação oral pelo denunciado Anderson Gustavo Torres. Doutor Elmar tem a palavra pelo prazo regimental de 15 minutos. Cumprimento, excelentíssimo senhor ministro Cristiano Zanin, presidente desta turma. Cumprimento, excelentíssimo senhor ministro Alexandre de Moraes, relator deste caso. Cumprimento a excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia, em nome de quem cumprimento todas as mulheres que acompanham este julgamento. Cumprimento os excelentíssimos senhores ministros Fux, ministro Flávio Dino, em nome de quem cumprimento todos os servidores desta casa. Cumprimento o excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, em nome de quem cumprimento todos os membros do Ministério Público, advogados, cumprimento também o ex-presidente da República, aqui presente, profissionais da imprensa, senhoras e senhores. Os atos de 8 de janeiro, certamente, serão uma mancha na história recente do Brasil. O STF agiu rapidamente e com a energia necessária para combater aqueles atos gravosos. Passado, porém, aquele calor do momento, é necessário serenidade, para que se evite, com a justificativa de proteger o Estado democrático de direito, venhamos a solapar uma de suas bases mais importantes, o devido processo legal. O Supremo Tribunal Federal vem cumprindo fielmente com a sua missão de guardião da Constituição. E o que se espera da mais alta corte do país é que ela haja sempre com isenção, que jamais permita que discussões políticas partidárias ou ideológicos contaminem as suas decisões. Essa imparcialidade é fundamental para o Brasil. E neste caso simbólico que aqui trazemos, em sua exordial acusatória, o Ministério Público Federal imputa a Anderson Torres o fato de fazer parte de uma macabra trama golpista. O que nós vamos demonstrar aqui, tecnicamente, é que, em relação a Anderson Torres, a denúncia é inepta e permeada de falsas ilações. E antes de adentrar no mérito da denúncia, eu falo rapidamente aqui sobre a competência deste Supremo Tribunal Federal para julgar pessoas sem prerrogativa de foro. É necessário que haja evidente conexão com pessoas com foro aqui investigadas. Neste caso, a denúncia não teve êxito em demonstrar essa conexão entre os atos de Anderson Torres com a conduta daqueles que têm foro, portanto, processados e julgados nesse Supremo Tribunal Federal. Portanto, preliminarmente, o que se pede é que, em relação a Anderson Torres, os autos sejam encaminhados a uma das varas criminais da Seção Judiciária do Distrito Federal. Superada essa questão, passamos, então, à análise da denúncia. O Ministério Público Federal imputa a Anderson Torres
5 condutas consideradas, então, criminosas. Quais sejam elas, ministro Fux? A participação de uma live em julho de 2021. O que mais, ministra Carmen Lúcia? A participação de uma reunião ministerial em julho de 22. E mais, ele teria usado o aparelho estatal, notadamente a Polícia Rodoviária, para interferir nas eleições em favor do ex-presidente Jair Bolsonaro. E mais ainda, ele teria prestado assessoramento jurídico para possíveis atos golpistas, segundo a denúncia de 2 generais, além de uma possível omissão como secretário de Segurança. Ora, todas as condutas que foram elencadas pelo Ministério Público se trata da sua conduta profissional, o exercício das suas funções. Mas vamos lá, convocado pelo ex-presidente da República para participar de uma live que durou quase 2 horas, e eu duvido que tenham assistido, Anderson Torres se manifestou durante meros 4 minutos finais. Lembraram que ele estava lá e o chamaram. Anderson Torres se limitou a ler um documento que foi feito por peritos criminais federais, sem fazer qualquer juízo de valor por isso. Já mostra que é irrelevante a sua participação naquele ato. E outro detalhe importante, senhor ministro Flávio Dino. No ordenamento jurídico pátrio, a abolição violenta do Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe foi instituído em setembro de 2021. Passou a vigorar em dezembro de 21. Portanto, essa live, senhor ministro Gonê, senhor procurador Gonê, ela não poderia servir de justificativa para o enquadramento nesses tipos penais. Em relação à reunião ministerial, Anderson Torres falou durante aproximadamente 5 minutos. Podemos dividir aqui em 3 tópicos. Primeiro, ele fala que todos os ministros devem prestar conta do que vem fazendo nas suas pastas. Segundo, ele comenta sobre a live. E terceiro, ele tece comentários a respeito de uma matéria jornalística que foi publicada pela revista Veja e pela CNN, que trazia a delação de Marcos Valério, onde, segundo a delação, senhor ministro Zanin, Marcos Valério teria citado uma possível ligação entre o PT e organizações criminosas. Portanto, quando ele fala sobre isso, não é fruto da sua imaginação, mas ele faz questão apenas de replicar notícias que saíram em respeitados veículos de comunicação. Sobre a questão da utilização da PRF para interferir nas eleições, em nenhum momento da denúncia se aponta uma conduta concreta por Anderson Torres. Pelo contrário, se tratam de ilações, palavras de terceiro. E o que é mais grave aqui, senhor ministro Alexandre de Moraes, eles omitem que na reunião estavam presentes cerca de 15 pessoas para tratar da segurança das eleições. Ora, 15 pessoas seriam cúmplices de uma ação criminosa? É óbvio que não. A realidade é que nunca foi tratado naquele momento de qualquer tipo de policiamento direcionado. Portanto, é inepto, é uma questão que não é criminosa, faz parte da rotina ao depoimento dos ex-comandantes do Exército e Aeronáutica, que dizem que Anderson Torres prestou assessoria jurídica ao ex-presidente da República em reunião que eles teriam participado. Chama atenção, em primeiro lugar, senhor Gonê, que tanto Freire Gomes como Batista Júnior foram ouvidos como testemunhas, enquanto todos os demais que teriam participado de uma reunião golpista foram ouvidos como investigados na mesma data e no mesmo horário. Chama mais atenção ainda a postura do órgão acusatório, senhor ministro Zanin, que mesmo diante de contradições e da vagueza dos depoimentos, e mesmo Anderson Torres, com seu espírito colaborativo, tendo solicitado diligências importantes para o esclarecimento dos fatos, tem optado em prematuramente oferecer a denúncia em relação a Anderson Torres. Ora,
A conclusão é óbvia, senhor ministro Fux. Não havia interesse que a realidade fosse demonstrada. Os relatórios de entrada e saída do Palácio do Planalto demonstram, por exemplo, senhora ministra Carmen, que em nenhum momento Freire Gomes, Batista Júnior e Anderson Torres estiveram reunidos no mesmo local e no mesmo horário. Isso vai de encontro aos depoimentos, mostrando que os depoimentos dos ex-comandantes não correspondem com a realidade. Ao invés disso, preferiu-se dar peso descomunal a uma minuta totalmente absurda. Qualquer um que lê chega a essa conclusão. Uma minuta absurda, apócrifa, encontrada na casa do ex-ministro. Uma minuta que não tem valor jurídico algum, que circulava livremente, inclusive sendo distribuída para diversas autoridades, inclusive, senhor ministro Zanin, estava na internet. A Polícia Federal, senhor ministro Alexandre, numa tentativa desesperada de dar peso a essa prova, afirma em seu relatório, senhor ministro Flávio Dino, que Anderson Torres mentiu em seu depoimento quando disse que aquela minuta estava na internet desde dezembro. Ora, se alguém mentiu, não foi Anderson Torres. Nós juntamos uma ata notorial que mostra, sem sombra de dúvidas, que minuta idêntica ainda está na internet. E mais ainda, o detalhe mais importante, com a sua inserção, dia 12 de dezembro de 2022. A PGR silencia sobre isso. E, por fim, não há omissão de Anderson Torres quando secretário de Segurança. Ficou provado, diferente do que a denúncia traz, ficou provado nos autos que Anderson Torres programou as suas viagens de férias em julho do ano anterior e que ele adquiriu as passagens para si e sua família em novembro, quando sequer havia cogitação de qualquer manifestação no Distrito Federal. Ora, o tão falado, ministra Carmen Lúcia, relatório de inteligência número 6, ficou evidente que nunca chegou às mãos de Anderson Torres. Portanto, até o horário do seu embarque com a sua família para os Estados Unidos, não havia absolutamente nada que contraindicasse o seu plano de férias. E é relevante anotar que Anderson Torres aprovou o protocolo de ações integradas e encaminhou para os órgãos operacionais. A Secretaria de Segurança não é responsável pela parte operacional executiva. Ele mandou, então, que as instituições cumprissem. E detalhe relevante, o protocolo de ações integradas, previa diversas ações, entre elas proibia o acesso à Praça dos Três Poderes. Se o PAI fosse cumprido, nós não teríamos visto os lamentáveis atos do 8 de janeiro. Olha que detalhe interessante, um relatório de inteligência da Polícia Judiciária, que foi juntado no processo, é o documento 9, é o relatório 02 de 23, traz conversas entre o secretário substituto e Anderson Torres na véspera dos ataques de 8 de janeiro. Ou seja, no dia 7 de janeiro, à noite, Anderson Torres estava sendo tranquilizado das ações no DF. E cabe ressaltar aqui, senhor Procurador-Geral Paulo Gonet, membros do Ministério Público Federal que analisaram todos esses fatos sob a ótica do inquérito civil, chegaram à conclusão que Anderson não tinha responsabilidade, porque, de fato, o Anderson Torres cumpriu com seu mistério. Cabe reparar aqui, senhor ministro Fux, que todas as quebras de sigilo que houveram, de telefones daqueles com quem Anderson Torres teve contato, a exemplo desse diálogo com Fernando, o secretário substituto, demonstram sem sombra de dúvidas que nada foi encontrado que incriminasse Anderson Torres. Pelo contrário, o que foi encontrado, ministro Zanin, demonstra o seu espírito apaziguador e democrático. E foi por essa razão, senhor ministro Flávio Dino, que a defesa de Anderson Torres entregou as senhas da nuvem do seu telefone celular e do seu e-mail. Nenhuma vírgula, senhora ministra Carmen Lúcia, foi falado a PGR em relação aos dados telemáticos de Anderson Torres,
e as quebras de sigilo. Por que razão? Porque tudo que foi encontrado favorece Anderson Torres. Mas, ao invés disso, a PGR denunciou Anderson Torres de modo temerário, imputando-lhes condutas que sabidamente não são crimes. E mais, nós teríamos aqui como elencar diversas provas de que não há condições de prosseguir a denúncia em relação a Anderson Torres, porque não há justa causa. E eu poderia citar aqui, por exemplo, a transição da pasta, onde em novembro de 22, o ex-ministro Anderson Torres se reuniu com o ministro Flávio Dino para começar a transição da sua pasta. Ora, Anderson Torres, quando soube que estavam invadindo os prédios públicos, mandou uma mensagem para o seu substituto: não deixe chegar no Supremo. No dia 6, ministra, isso é muito importante, no dia 6 pela manhã, Anderson Torres se reuniu com o general Dutra com o objetivo de desmobilizar os acampamentos em frente aos quartéis. Ora, são atitudes incompatíveis para aquele que pretende dar um golpe de Estado. E mais relevante, e para finalizar, é que na delação premiada de Mauro Cid, um dos personagens centrais de toda essa denúncia, ele não implica Anderson Torres. Portanto, o que fica claro é que o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, jamais participou de qualquer ação golpista e nós devemos buscar o que é correto, justo e digno, e é por isso que nós pedimos a rejeição da denúncia em relação a Anderson Torres. Muito obrigado. Presidente, com a sua aquiescência, gostaria só de tirar uma dúvida. Pois não, ministro Flávio Dino. O senhor aludiu a uma data, dia 12 de dezembro, e certamente por limitação orgânica minha, eu não captei o que aconteceu no dia 12 de dezembro, que o senhor mencionou. 12 de dezembro foi inserida aquela minuta, a idêntica minuta encontrada na casa do Anderson Torres, ela circulava pela internet, com a data de inserção em dezembro de 21. Inserção onde? 22, na internet. Publicamente? Isso. Ok, agradeço ao senhor. Obrigado. Muito obrigado. Agradeço ao doutor Elmar Roberto Novak. E agora passo a palavra ao doutor Matheus Maier Milanês, que falará pelo denunciado Augusto Heleno Ribeiro, pelo prazo regimental de 15 minutos. Vossa Senhoria tem a palavra, doutor Matheus. Peguei daqui mesmo. Obrigado. Excelentíssimo senhor ministro-presidente Cristiano Zanin, excelentíssimo senhor relator, ministro Alexandre de Moraes, excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia, excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux, excelentíssimo senhor ministro Flávio Dino, excelentíssimo senhor professor e doutor Paulo Gonet, colegas de trincheira, serventuários e serventuárias desta casa, assessores e assessoras e demais espectadores. Eu gostaria de iniciar minha sustentação com uma citação que muito me inspira de Santo Agostinho, onde ele fala que a esperança tem duas filhas lindas, a indignação e a coragem. A indignação nos ensina a não aceitar as coisas como estão, e a coragem, excelências, a mudá-las. Então, movido por essas palavras que falo em nome de Augusto Heleno. E minha sustentação será breve. Pautarei em 3 pontos principais. Primeiro, sobre a impossibilidade de divisão deste processo. O segundo, sobre a necessidade do acesso à íntegra das provas e não aos informes de polícia judicial. E terceiro, sobre a inépcia e falta da justa causa para com o senhor Augusto Heleno. Inicialmente, começo apontando que esta defesa técnica não desconhece o entendimento da Casa de que é possível sim o fatiamento em caso de ações penais públicas, sendo que o Código de Processo Penal versa sobre queixas-crime, ou seja, ações penais privadas. Entretanto, excelências, nesse caso nós temos um ponto crucial. Os fatos são exatamente os mesmos. As denúncias apresentadas pela ilustre Procuradoria-Geral da República são as mesmas, alterando-se quem? Os denunciados, com base nos núcleos que a própria Procuradoria da República aponta. Então, qual é o problema que nós podemos ter permitindo o fatiamento? Nós podemos ter que no processo A, tal fato fique provado, e no processo B, fique provado que tal fato não existiu. Então, vejamos, um indivíduo há de ser condenado num processo por um fato que existiu, ministra Carmen Lúcia, e num outro processo, ministro Flávio Dino, um sujeito seja absolvido que tal fato não ficou comprovado que não existiu. Nós teremos sentenças antagônicas e discordantes sobre o mesmo conjunto fático. Lembrando que a denúncia é a mesma, mudando somente os denunciados. O meu segundo ponto é sobre a necessidade imprescindível de acesso à íntegra das provas, não aos informes de polícia judicial.
Vejamos rapidamente pela PET 12.100 que há pelo menos 13 termos de apreensão com inúmeros pendrives, telefones, documentos, agendas, o que quiser chamar. Vejamos que desses documentos, o que nós temos nos autos? O que são trazidos aos autos para apreciação, tanto da ilustre Procuradora-Geral da República, quanto pelas defesas? Informes de polícia judicial. Com todas as mais forçosas vênias, mas informes de polícia judiciária são análises subjetivas da autoridade policial sobre a prova. Com as mais forçosas vênias, mas a formação do opinião delicti se baseia na prova. Onde está a prova? Cadê a íntegra da suposta agenda? Porque o que foram colacionadas foram páginas da agenda. Vejamos que elas não estão numeradas. Está na ordem, Excelência? Não tenho como dizer. Estas páginas estavam na agenda, ministro Flávio Dino? Não tenho como dizer. Ah, mas o senhor está levantando que a Polícia Federal está forjando provas. Não, não, não. Eu estou querendo que a defesa tenha acesso para validar os informes de polícia judicial. A garantia da escorreito processo penal também faz parte da defesa. A defesa tem que ter acesso a estes elementos de prova bruta. A defesa tem que ter acesso às mídias, às folhas, às digitalizações. Como há de se defender com base na opinião da autoridade policial? A forma da opinião delicti da Procuradoria-Geral da República foi feita em cima da opinião, com todas as vênias, da autoridade policial. Ou seja, não há como se defender com base em informes de polícia judiciária. E, por fim, Excelências, eu trago aqui a questão da necessidade de rejeição da denúncia com relação ao senhor Augusto Heleno por sua inépcia e falta de justa causa. Vamos analisar, primeiramente, o que a Procuradoria-Geral da República traz, ministro Luiz Fux, contra o senhor Augusto Heleno. Primeiro, que ele teria participado de uma live no dia 29 de julho de 2021. E aqui participar, senhores, é tal qual os servidores que estão atrás dos senhores. Ele ficou sentado, não falou uma palavra, não fez um gesto, não fez absolutamente nada. Quem participou da live falando e atuando em primeiro plano seria o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele ficou quieto. O Augusto Heleno não falou absolutamente nada e não se manifestou. E a Procuradoria-Geral da República aponta que esse é o primeiro elemento a comprovar que Augusto Heleno faz parte da suposta empreitada golpista. Ademais, ele aponta que as anotações que foram encontradas nessa agenda, que não tivemos acesso, repise-se, seriam, abro aspas, adotadas pelo grupo criminoso. Onde está isso? Onde que a agenda foi um documento crucial, ministro Luiz Fux, para a formação do grupo criminoso ou para a articulação deste suposto grupo criminoso? Não há. Não tem uma comprovação nos autos que fale que esta agenda foi o documento. Não há um depoimento, não há uma conversa de áudio, não há uma ligação, não há um WhatsApp, um e-mail, não há nada. Isso é, com todo respeito ao professor Paulo Gonet, uma ilação do Ministério Público. Mas eu sigo. A PGR ainda fala que existiria uma, abre aspas, perfeita sintonia com o material encontrado na posse de Alexandre Ramagem. Essa perfeita sintonia se trata do documento já falado pelo advogado, onde a similaridade com o conteúdo, com base numa linha da agenda. Isso é perfeita sintonia, senhores? Senhora, com toda a mais forçosa vênia, a meu entendimento, perfeita sintonia é quando há igualdade. Identicamente foi encontrado todos esses documentos, olha só, essa gama de documentos, todos são idênticos. Então, os senhores e as senhoras estão dizendo que da gama de documentos todas que foram encontradas, de laudos e afins, uma linha de uma página e um documento que versam sobre um assunto é perfeita sintonia. E ainda sobre a agenda, a própria Procuradoria-Geral da República afirma que seriam anotações variadas, ou seja, um apanhado de ideias, mas que sobre elas constrói seu entendimento. E aqui eu me recordo muito, senhores e senhora, de uma série que está passando um grande streaming em que cientistas querem chegar numa conclusão e eles vão construindo provas para se chegar nessa conclusão. Então o objetivo é provar que a Terra é plana. Se faz inúmeros experimentos, inúmeros estudos para se provar que a Terra é plana. O que está acontecendo no presente caso. Por isso que falamos de terraplanismo argumentativo. Se está querendo colocar Augusto Heleno na organização criminosa, o que precisamos produzir de prova? O que nós temos que é possível enquadrar Augusto Heleno aqui? Vamos pegar tudo que for possível para falar que ele fazia parte. Só que com todas as vênias, a ilustre Procuradoria-Geral da República, ela se esquece de alguns elementos, que aqui vou elencar. Vamos lá.
Primeiro, o celular do denunciado foi apreendido e sua senha fornecida à autoridade policial. Vejamos que nós não tivemos acesso a isso. Nada foi falado sobre o telefone dele. Os duas principais testemunhas de acusação, General Freire Gomes, então comandante do Exército, e Brigadeiro Batista Júnior, em nenhum momento colocam Augusto Heleno em qualquer reunião. Em nenhum momento falam que o senhor Augusto Heleno convocou alguém a participar da empreitada, mandou mensagem para alguém, que alguém falou com eles, ou seja, completamente desconhecido. Não é em nenhum momento colocado que ele teria incitado, provocado, conclamado ou agido por qualquer meio a fazer algo. Ademais, com todas as vênias novamente, esquece-se a Procuradoria-Geral da República que a posse do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi coordenada pelo então GSI e ministro Augusto Heleno, que correu de forma escorreita, sem intercorrências, com toda a segurança, tanto que empossado está o atual presidente. Esquece também a Procuradoria-Geral da República, com todas as vênias, que não há uma simples menção do general Heleno a respeito desses acampamentos na frente dos QGs. Não há uma participação do general Augusto Heleno, e muito menos visita dele a qualquer acampamento que o seja. Esquece-se também a Procuradoria-Geral da República que Augusto Heleno disse, perante a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos atos do dia 8, de que ele respeitava o resultado das eleições e que ele respeitou o resultado das eleições. E aqui, excelências, eu trago um último elemento de prova, na verdade, o principal meio de prova deste processo, que é a delação premiada de Mauro Cid. E uma busca rápida, olhando todo o seu depoimento, eu acho o trecho que menciona Augusto Heleno, e aqui eu peço especial atenção dos senhores e da senhora. Abro aspas. E o general Heleno, ele tinha aquele jeito dele, mas acho que até pela idade, ele falava um monte de coisa, que tem nos vídeos aí das coisas, e ia embora. Então, peço atenção, eu nunca vi uma ação operacional ou de planejamento do general Heleno. Eu repito, eu nunca vi uma ação operacional ou de planejamento do general Heleno. Então vamos lá, senhor e senhora. Como que nós vamos falar que ele fazia parte do núcleo crucial da organização criminosa, sendo que, ele não está em nenhuma reunião a ser tratada diretamente sobre esse assunto, não fala abertamente sobre isso. 2, não tem uma sequer mensagem de texto dele, áudio, conversa que o seja, abordando esse assunto para qualquer investigado, testemunha ou que o valha. 3, sequer é mencionado na alegada trama golpista e até esquecido, com todas as vênias, na sustentação oral. 4, organizou e planejou a posse do atual presidente, que transcorreu de forma clara e tranquila. E, por fim, o principal meio de prova deste procedimento, que é a delação premiada, o delator diz, ipsis literis, que nunca viu uma ação operacional ou de planejamento. Ou seja, Augusto Heleno não organizou e não planejou absolutamente nada. E não sou eu que estou dizendo, é o delator que está apontando isso. Nós temos conhecimento como defesa técnica de que o estándar probatório para o recebimento da denúncia é rebaixado, mas ele não pode ser colocado ao chão, excelências. Vejamos aqui que as provas militam no sentido contrário da versão ministerial. As provas esquecidas pela Procuradoria-Geral da República atestam o contrário. A completa ausência de material probatório que Augusto Heleno fez alguma coisa. Quem ele conclamou? Os generais falam que não. Com quem ele falou? Não há. Ele publicou? Não tem. Ele esteve nos acampamentos? Não esteve. Ou seja, todos os elementos esquecidos apontam em sentido contrário, senhor presidente. Então, a conclusão a que se chega é que não há como apontar por nenhum elemento que ele seria participante do núcleo crucial da organização criminosa. Pelo contrário, as provas infirmam esse ponto. Com base nisso, a defesa pede que a denúncia seja rejeitada, seja pela falta de justa causa, ou seja pela sua inépcia com relação ao senhor Augusto Heleno. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço, doutor Matheus Maier Milanês, e concedo a palavra ao doutor Celso Sanches Vilade, que fará a sustentação oral pelo denunciado Jair Messias Bolsonaro. Doutor Vilade tem a palavra pelo prazo regimental. Excelentíssimo senhor presidente, ministro Cristiano Zanin, da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, excelentíssimo senhor ministro Alexandre de Moraes, eminente relator do presente caso, excelentíssima ministra Carmen Lúcia, decana dessa turma e vice-decana do tribunal, excelentíssimo ministro Luiz Fux, excelentíssimo ministro Flávio Dino,
Cumprimento também o excelentíssimo Procurador-Geral da República, senhoras e senhores. Senhor presidente, eu inicio a minha sustentação dizendo que o presidente Jair Bolsonaro foi o presidente mais investigado da história do país. Uma investigação que perdurou por anos, que começa com o objetivo de investigar uma live de 4 de agosto de 2021, em que se autoriza a quebra de uma nuvem do seu ajudante de ordens, Coronel Cid, que hoje é delator, que perdura por meses essa investigação da quebra, com vários objetos diferentes. Num primeiro momento, verificava-se a live, numa investigação determinada pelo TSE. No segundo momento, investigava-se o cartão corporativo, os gastos do presidente e da então primeira-dama. Depois investigou-se até uma questão de emendas, para se chegar numa questão de vacinas. Portanto, não havia um objeto específico. E por que eu estou tratando disso, senhor presidente? Porque o inquérito das vacinas é a gênese de todo este caso, onde ocorreu a prisão e depois a colaboração do Coronel Cid. E o que se achou, senhor presidente, depois de tudo isso? Que foram determinadas buscas e apreensões, foi feita a quebra de nuvens, o presidente foi investigado, buscas e apreensões. O que se achou com o presidente? Absolutamente nada. E com todo o respeito e com toda a vênia, ilustre Procurador-Geral da República, eu contesto essa questão do documento achado no do Partido Liberal. Há, inclusive, no meu colega Paulo Bueno, uma ata notarial de que ele enviou para o presidente da República aquele documento. Então, esse documento não foi achado. Com o presidente não se achou absolutamente nada. A partir daí, restava a versão do delator com uma minuta que estava no seu telefone tratando de uma questão de estado de sítio e mais absolutamente nada. Então, vem a denúncia. E a denúncia é feita, efetivamente, com duas novidades. Porque, com o estado de sítio, e baseado na palavra exclusiva do delator, seria difícil a propositura de uma ação penal. Então, traz-se uma narrativa que vem, efetivamente, do começo de atos de pronunciamentos do presidente da República, pronunciamentos públicos, e depois o 8 de janeiro. Sobre esse primeiro momento, senhor presidente, eu me permito até fazer uma digressão sobre o mérito antes de tratar das preliminares, mas é importante dizer que sobre esse primeiro momento, nós temos efetivamente uma acusação do Procurador-Geral da República de 2 artigos gravíssimos do Código Penal que tratam do golpe, e de golpe contra as instituições democráticas e contra o governo legitimamente eleito. Mas um minutinho só, estamos tratando de uma execução que se iniciou em dezembro de 21, tratando do crime do governo legitimamente eleito. Qual era o governo legitimamente eleito? O dele. Então, esse crime é impossível, com todo respeito. Falar-se em execução de crime contra o governo legitimamente eleito, que era o dele. O governo legitimamente eleito veio no final do ano de 22, com as eleições. Então, como se falar em tentativa, em início da execução? E mais, como se falar em início de execução por pronunciamentos e lives, quando os 2 tipos penais têm elementares do tipo a violência ou a grave ameaça? Não existia violência nem grave ameaça. Então é impossível falar dessa execução. Como eu disse, é porque não existia nenhum elemento. Então começa uma narrativa a respeito de pronunciamentos públicos. Para terminar no 8 de janeiro, que nem a Polícia Federal, que utilizou, como lembrou meu colega, mais de 90 vezes a expressão possivelmente, que não havia certeza, nem a Polícia Federal, que se utilizou dessas possibilidades, afirmou a participação dele no 8 de janeiro. Não há um único elemento, nem da delação. Aí me criticam porque eu digo que a delação não vale nada e estou dando... Óbvio, porque nem o delator que o acusou fez qualquer relação dele com o 8 de janeiro. Não há uma única evidência a esse respeito. Portanto, apresentou-se uma denúncia. Com essas 2 circunstâncias
E eu não tenho tempo, senhor presidente, tenho que falar rapidamente, mas essa denúncia, quando veio, o ilustre Procurador-Geral da República liberou 8 PETs no dia da apresentação da denúncia. Ele foi intimado, meu cliente, um dia depois. O segundo dia já era prazo. 8 petições, 45 mil documentos. Que até agora, senhor presidente, por Deus que está no céu, eu não sei dizer o que tem esses documentos relacionados com a ação penal. Essas 8 petições, eu não consegui verificar sequer relação, são 45 mil documentos. Na verdade, é um quebra-cabeça que foi, na verdade, exposto à defesa. E aí, na sequência, senhor presidente, eu queria tratar de uma preliminar que já meu colega que me antecedeu na tribuna fala da relevância do caso. Não é só a questão da relevância do caso, é a questão da competência. A minha questão principal é que o Supremo Tribunal Federal, na portaria do ministro Barroso, que encaminhou para as turmas das ações originárias, ele faz um destaque a respeito da questão do presidente da República. Então, o presidente da República, se crime houvesse contra o presidente da República, seria julgado pelo pleno do Supremo Tribunal Federal. Ora, se o Supremo Tribunal Federal entendeu agora, num julgamento que foi concluído recentemente, após a apresentação da denúncia, que a competência se prorroga e que os detentores de foro, ainda que deixem suas respectivas funções, passem a ocupar, saiam da prerrogativa de foro e o delito será julgado pelo Supremo, prorrogando a competência que detivera aqui no momento que ocupava o cargo. Qual era a competência? Era do pleno, porque ele era presidente da República e chegou a ser investigado como presidente da República. Muito bem. Mas com base nisso, senhor presidente, o que nós temos nessa denúncia? A prova da defesa, substancialmente, é uma prova negativa. É uma prova negativa. Não fez, não participou, não aderiu, não autorizou. É uma prova negativa. Então, seria muito importante, e eu reconheço, ministro Alexandre de Moraes, Vossa Excelência despachou comigo no Salão Branco, e é verdade o que Vossa Excelência coloca, que todos os elementos da denúncia, citados na denúncia e no relatório da Polícia Federal, estão nos autos. A conversa de Mauro Cid, citada na denúncia, está realmente nos autos. Nós tivemos acesso quando é escrito por escrito, quando é por áudio, por áudio. O que não está na denúncia é a completude da mídia. Como disse o meu colega que me antecedeu. Então, senhores ministros, a pergunta é o seguinte: se eu não tenho a mídia completa, nesse momento de preliminares, não seria o caso de a defesa poder suscitar, se fosse o caso, a cadeia de custódia da prova? Mas eu não tenho a completude, eu não tenho os telefones, eu não tenho as mídias. Há uma discussão muito grande a respeito desse plano punhal verde e amarelo. Há uma reunião. Seria absolutamente imprescindível verificar as demais mensagens que foram passadas naquele dia. As outras mensagens que foram passadas pelo WhatsApp. Os outros documentos que estão na mídia. É essa a reclamação da defesa. O que nós temos, e temos tudo que a denúncia citou e tudo que o relatório da Polícia Federal citou, mas esse é o recorte da acusação. Com todo respeito, a defesa tem direito a fazer o seu próprio recorte. E isso poderia impactar. Eu sei, ministro Flávio Dino, Vossa Excelência já falou aqui em outras sessões de julgamento que eu assisti, falou hoje, nós não vamos fazer Vossa Excelências não farão um julgamento aprofundado da denúncia. É óbvio, nós estamos falando aqui de um standard mínimo, de uma verificação de possibilidade do recebimento da prova. Mas é evidente que se houvesse uma mensagem comprovando que não há nenhuma relação com o punhal verde e amarelo, teria muita importância para esse momento. Porque nós estamos falando de um recebimento de uma denúncia gravíssima, por fatos gravíssimos, que o presidente da República não tem nenhuma relação com o punhal verde e amarelo, Operação Luneta, com Copa 22 e assim por diante. Então, a verificação das trocas de mensagem, a partir do momento que Correios dizem que falaram com o Comando Militar, que pediram audiência no Planalto ou na Alvorada, que tiveram lá, o que disseram? Isso não consta. É essa a importância de verificar toda a questão. Me encaminhando para o final, senhor presidente, eu gostaria de tratar a questão da delação premiada. E aqui,
eu queria tratar de duas questões, porque, inclusive, estão sendo confundidas. Aliás, tudo que fala a defesa, na imprensa sai de uma forma um pouco distorcida. O que foi questionado pela defesa, ministro Zanin, é o fato de que o delator rompeu com o acordo quando vazou a delação. E saiu na revista Veja. Diz ele que foi um desabafo. É estranha essa expressão, desabafo, porque no desabafo ele diz que não tinha voluntariedade. Isso não é um desabafo. Na versão dele atual, isso teria sido uma mentira. Mas vai lá. Falou com o primo, com o irmão, com o cunhado. Senhor presidente, a lei não autoriza o delator, o contrato de colaboração, não autoriza o delator a falar nem com o irmão, nem com o cunhado, nem com a mãe. Não autoriza. Ele, inclusive, estava proibido até de ter contato com o pai, se salvo engano meu, a partir de um determinado momento que era investigado. Se ele falou com o cunhado, e se isso foi vazado, essa é uma responsabilidade dele. Dir-se-á, mas essa é uma questão formal. É verdade, uma questão formal. Só que mais adiante vem uma questão de que a Polícia Federal diz que ele mentiu, omitiu e se contradisse. E aí, senhores ministros, essa é a minha maior crítica, a questão da delação. Por quê? O Supremo Tribunal Federal, num voto de grande detalhamento do ministro Dias Toffoli, diz o seguinte: delação é um meio de prova. O delator conta uma história, as autoridades buscarão as provas de corroboração, e só assim ela poderá ser utilizada. O que aconteceu nesse caso? Ele falou, segundo a Polícia Federal, ele mentiu, omitiu e se contradisse, e então há uma audiência para que ele tivesse oportunidade de se corrigir. Mas aí, com todo respeito, há uma inversão. Porque, na verdade, não é o Estado que foi buscar as palavras de corroboração dele. O Estado foi buscar as provas de corroboração do que ele disse. É o contrário. O Estado trouxe indícios e ele se adequa aos indícios trazidos pelo Estado. É completamente o inverso. Com todo respeito, ministro, é o inverso. O delator tem que falar e o Estado tem que trazer as provas para condenar alguém. O que aconteceu aqui é que ele falou, mentiu, e o Estado tinha indícios, e aí ele se adequa ao Estado. E aí, com todo respeito, vem a denúncia do seguinte, inclusive, o colaborador, nessa versão do colaborador, foi corroborada pela Polícia Federal. Não, desculpe, ele não foi corroborado pela Polícia Federal. É o colaborador que corroborou a versão da Polícia Federal. É exatamente o inverso disso. E numa audiência que se traduziu numa coleta de provas. E essa é a insurgência da defesa. Porque, nesse momento, essa coleta só poderia ser feita, com todo respeito, pelo procurador, pela polícia, e não pelo Poder Judiciário. Então, senhores ministros, para terminar, eu quero dizer o seguinte. Eu entendo a gravidade de tudo o que aconteceu no 8 de janeiro. Mas não é possível que se queira imputar a responsabilidade ao presidente da República, o colocando como líder de uma organização criminosa, quando ele não participou dessa questão do 8 de janeiro. Pelo contrário, ele a repudiou. E mais do que isso, ministros, nesse tempo que não é possível discutir a questão aprofundada de provas, é importante dizer, senhor presidente, que enquanto a Polícia Federal fala possivelmente, enquanto a denúncia traz conjecturas, como a impressão de um documento no Palácio, que teria tido conhecimento dele, o fato concreto é que o acusado de liderar uma organização criminosa para dar golpes socorreu o ministro da Defesa, nomeado pelo presidente Lula, porque o comando militar não o atendia. Foi o presidente que determinou a transição. Foi o presidente que determinou que eles atendessem o ministro da Defesa que assumiu em 1º de janeiro. Portanto, encerrando, ministro, não é possível que se queira dizer que é compatível com uma tentativa de golpe, com o uso do comando militar, quando o presidente da República autoriza a transmissão do poderio limitar no começo de dezembro. No começo de dezembro, antes da data do dia 15, antes da data do dia 11. E, portanto, senhores ministros, eu ratifico as nulidades que foram colocadas na minha peça, apreciada por Vossa Excelência, e peço a rejeição da denúncia e agradeço pela atenção. Muito obrigado, senhor presidente.
Agradeço ao doutor Celso Vilardi e concedo a palavra ao doutor César Roberto Bittencourt, que fará a sustentação oral pelo denunciado Mauro César Barbosa Cid. Doutor César Bittencourt tem a palavra pelo prazo regimental de 15 minutos. Excelentíssimo senhor presidente dessa fortalícia, ministro Cristiano Zanin, as homenagens desta defesa, o prazer, a satisfação de estar perante Vossa Excelência, nossa decana, ministra Carmen Lúcia, a nossa respeitável homenagem, o prazer, a satisfação de mais uma vez estarmos aqui, digníssimo, eminente relator, cumprimentando pelo excelente trabalho de Vossa Excelência, satisfação igualmente estarmos. Ministro Fux, Luiz Fux, umas homenagens de sempre, com prazer, satisfação em revê-lo. Eminente ministro Fábio Dino, as nossas homenagens, o nosso reconhecimento, a nossa admiração a todos, Vossa Excelência. Cumprimentar o eminente procurador-geral, respeitosamente, cumprindo a sua missão. Nós estamos com uma missão relativamente simples, porque é o CID, é o delator, é ele que desencadeou o andamento dessas questões. Então, nós não temos muita coisa para falar a respeito do CID, apenas destacar a sua dignidade, a sua grandeza, a sua participação nos fatos, como testemunha, como intermediário, como, no caso aqui, está como delator. As circunstâncias o colocaram nessa situação. E como assessor que foi do presidente, ele tinha conhecimento dos fatos, tinha conhecimento dos aspectos que se desencadearam. E dessa forma, o relator Cid se desincumbiu, buscou cumprir a sua missão. Nós não temos mais argumentos, não temos necessidade de trazer outros fatos, outros argumentos, apenas destacando que o Cid é o colaborador, que ele apenas serviu à justiça, trouxe a sua contribuição, a sua parcela de contribuição para orientar, para informar, simplesmente isso. E nós fazemos uma singela sustentação, destacando a responsabilidade do Mauro Cid dentro desses fatos, dentro das circunstâncias que ele se viu envolvido, e tinha que se desincumbir. Nessa circunstância, com o delator, ele está realmente protegido. Nós não temos necessidade de estender a sustentação. Ele cumpriu com o seu dever, tem o direito de receber o que merece, que já está sendo concedido. E dessa forma, nós sustentamos rapidamente, dizendo que esperamos a absolvição dele, ou, no caso, até a recusa do recebimento da denúncia que está sendo iniciada. A absolvição será mais adiante. E dessa forma, nós não ocuparemos mais espaço, não ocuparemos mais tempo. Apenas pedimos, Excelência, que seja reconsiderado o recebimento da denúncia em relação ao CID, que prestou a sua formação, cumpriu com o seu missão, com a sua ministério, com a sua missão e cumpriu com o seu dever. Então, dessa forma, sem querer ocupar mais espaço de tempo, nós pedimos que seja recusado, seja não recebida a denúncia em relação ao Mauro Cid pela circunstância que ele de colaborador. Muito obrigado, Excelências. Agradeço ao doutor César Roberto Bittencourt e concedo a palavra ao doutor Andrew Fernandes Farias, que fará a sustentação oral pelo denunciado Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. Doutor Andrew tem a palavra pelo prazo regimental de 15 minutos. Excelentíssimo senhor ministro-presidente Cristiano Zanin, excelentíssimo senhor ministro relator Alexandre de Moraes, excelentíssima ministra decana Carmen Lúcia, excelentíssimo ministro Luiz Fux, ministro Dino, excelentíssimo procurador-geral da República, professor Gonê,
caros companheiros de trincheira da advocacia e todos os que aqui nos acompanham, recebo o meu mais afetuoso e fraternal cumprimento. Senhor presidente, antes de iniciar propriamente essa peroração, eu gostaria de agradecer a cordialidade, a galhardia e a atenção, ministro Dino, com que fui recebido pelos ministros desta egrégia primeira turma. E me fez recordar, ministra Carmen, um diálogo que eu gosto muito da clássica peça do Shakespeare, o Hamlet, o diálogo entre o príncipe Hamlet e o Lorde Polônio, que os artistas estão chegando na cidade, e quando os artistas estão chegando na cidade, o príncipe Hamlet fala para o Lorde Polônio, olha, cuida bem deles. E o Lorde, tentando acalmar o príncipe, fala, príncipe, pode ficar tranquilo, que eu vou tratar eles como eles merecem. O príncipe Hamlet fica desesperado e fala, por favor, não faça isso. Se a gente tratar as pessoas como elas merecem, ninguém escapa do chicote. Então, muito obrigado por terem me recebido, me tratarem muito melhor do que este advogado merece. Eu venho a esta sagrada tribuna da primeira turma do Supremo Tribunal Federal em defesa, ministro Zanin, da verdade, em defesa do direito, em defesa da justiça, em defesa da honra e da reputação do general Paulo Sérgio, um homem honradíssimo, que foi comandante do Exército Brasileiro, do Exército de Caxias. E como aprendi com o ministro Dino, quem tem honra, defende. E o general Paulo Sérgio está sendo objeto de uma acusação criminal, eventualmente de um processo criminal, e como nós sabemos, o processo criminal, o procedimento, o sistema de justiça criminal é um ritual de humilhação e degradação moral. É por isso que sempre se revela oportuno, a gente nunca pode esquecer das lições de Carrara, que o processo criminal é o que há de mais sério nesse mundo. Tudo nele deve ser claro como a luz, certo como a evidência, positivo como qualquer grandeza algébrica, nada de ampliável, nada de suposto, nada de ilação. A verdade desativada de dúvidas, eminente ministro Zanin. E qual é a acusação, a grave acusação, que pesa contra o ministro Paulo Sérgio? Diz a denúncia que o general Paulo Sérgio integrava uma organização criminosa, que o general Paulo Sérgio teria atuado para dar um golpe de Estado, para abolir violentamente, ministro Fux, abolir de forma violenta o Estado Democrático de Direito. E para simplificar, qual é a controvérsia que trago da tribuna, dentre tantas, mas a principal controvérsia que trago para essa tribuna para deliberação desta distinta Casa de Justiça? Existe nos autos justa causa com relação especificamente ao general Paulo Sérgio? Existe lastro probatório, ainda como advertiu o ministro Dino na sessão de hoje, ainda que seja mínimo, mas existe esse lastro probatório que concede, que confere plausibilidade à acusação com relação especificamente ao general Paulo Sérgio? E como esta corte, tem um recente julgado, eminente ministro relator, tem um recente julgado agora em 2024, relatoria do eminente ministro Fachin, da segunda turma, mas como essa corte entende a justa causa? Nós sabemos, a gente não ignora que agora não é o momento do exame profundo, mas tem que ter elemento, ainda que mínimo tem que ter. Como esta casa entende? Começando pelo inquérito 3.719, diz este Supremo Tribunal Federal, a justa causa para ação penal consiste na exigência de suporte probatório mínimo a indicar a legitimidade da imputação e se traduz na existência no inquérito policial ou nas peças de informação que instrui a denúncia de elementos sérios e idôneos que demonstrem a materialidade do crime e indícios razoáveis de autoria. E nesse inquérito mais recente, agora, ministra Carmen, do ano de 2024, em que a denúncia foi rejeitada nesta fase processual, ensina esta Suprema Corte. A proposta acusatória carece de elementos de informações sólidos, capazes de evidenciar a materialidade delitiva e o indício de autoria a denotar a impossibilidade de deflagração da ação penal por falta de justa causa. No voto, o ministro Fachin diz brilhantemente, aspas, de fato, a versão ministerial conflita, e aqui é um ponto importante que casa com o presente caso e casa com a situação específica do general Paulo Sérgio. Diz o ministro Fachin, aspas, a versão ministerial conflita com a perspectiva fática exposta pelos colaboradores.
além de se valer de pressupostos genéricos para comatar as lacunas verificadas na investigação. Então, a controvérsia é muito simples, eminente ministro Fux. Tem elementos sólidos para receber a denúncia com relação ao general Paulo Sérgio? Ou a narrativa constante da denúncia colide com a própria delação ou colaboração premiada? Essa é a pergunta que coloco para a deliberação deste nobre e distinto colegiado. Para tanto, eminente ministra Carmen, tem um atrevimento, ministro Gino, de convidar para examinar o que diz a prova dos autos. Qual é o principal elemento utilizado para o oferecimento da denúncia? Qual é o principal elemento? O mais badalado constante dos autos? Delação de Mauro Cid, delação do coronel Cid, colaboração do coronel Cid. E o que ela diz, eminente ministro Dino, com relação ao general Paulo Sérgio? Peço licença para fazer a leitura. Aspas. Nesse sentido, indagado sobre os elementos que tem conhecimento em relação aos referidos fatos investigados, respondeu que, depois que acabou o período eleitoral, o então presidente Jair Bolsonaro recebia diversas pessoas, sempre no Palácio da Alvorada, que essas pessoas que visitavam então o presidente formavam 3 grupos distintos. E continua mais à frente, que esses grupos aconselhavam, mais à frente, que outro grupo entendiam, esse outro grupo, palavras expressas aqui da delação, entendiam que nada poderia ser feito diante do resultado das eleições, que qualquer coisa em outro sentido seria um golpe armado, que esse grupo era, ministro Fux, que esse grupo era totalmente contra isso, que o grupo era composto pelo comandante do Exército, Freire Gomes, pelo general Paulo Sérgio, então ministro da Defesa, que esse grupo temia que o grupo radical trouxesse um assessoramento e levasse o presidente Jair Bolsonaro a assinar uma doideira. A delação do coronel Cid vale ou não vale? Ou só vale para receber a denúncia? Ou só vale para acusação? E quando ele diz aqui expressamente que o general Paulo Sérgio fazia parte de um grupo que aconselhava o presidente de que nada poderia ser feito diante do resultado das eleições, que temia que um grupo radical levasse o presidente a assinar expressões do colaborador, uma doideira. Vamos fazer vista grossa? Não vale? Poderia até se dizer, mas quando foi complementar sua colaboração, sua delação, em 21 de novembro de 24, Coronel Cid diz... Aí, nessas discussões com o general Braga Neto, então coloca outro general como ministro da Defesa. Tinham essas discussões. E tem uma mensagem constante do relatório da Polícia Federal, do general Mário. E olha, eminente ministro Dino, ministro Fux, olha o que o general Mário diz, conversando com alguém, possivelmente com o nome Caveira. Aspas. Cara, eu estava pensando aqui, sugerir o presidente até ele pensar em mudar de novo o MD, o ministro da Defesa. Segundo a lógica e a narrativa constante da denúncia, após uma eventual assinatura de decreto, seria instalado um gabinete de crise. E tinha estrutura, ministro Fux, tinha estrutura desse gabinete de crise, eminente ministra Carmen, a estrutura organizacional. O general Paulo Sérgio fazia parte dessa estrutura organizacional? Não. Não. Então, como é que ele integrava uma organização criminosa que buscava dar golpe de Estado, abolir violentamente o Estado Democrático de Direito? Como que ele fazia parte, ministro Dino, dessa organização criminosa se ele assessorava o presidente a não fazer nada? Se ele era totalmente contra golpe de Estado? Se ele temia que uma doideira fosse assinada? Se ele não integrava o gabinete de gestão de crise? Se tinham pessoas querendo tirar ele do cargo, tirar o general Freire Gomes como comandante do Exército e retirar o general Paulo Sérgio como ministro da Defesa. Com as mais respeitosas gênias, a história não fecha. Por isso que a gente fica numa situação, é porque a prova dos autos, ministro Fux, ela é contundente em demonstrar a inocência do general Paulo Sérgio. A defesa não poderia ficar calada. A defesa não poderia fingir que não viu o que consta da delação do Cid. É prova da inocência. Não é uma situação de uma falta elementos, é mais grave do que isso. É prova da inocência.
E com as mais respeitosas vênias, ninguém discute aqui o brilhantismo, o professor Paulo Gonet é um exímio jurista, nada pessoal, no campo da institucionalidade, todos no mundo do direito reverenciam o professor Gonet, mas com as mais respeitosas vênias, a questão da reunião do dia 14 de dezembro, que foi colocada aqui também na sustentação oral da acusação pública, foi dito que houve o ministro da Defesa fez uma reunião no dia 14 de dezembro para pressionar os comandantes das forças. Com as mais respeitosas vênias, é uma ilação. O que disse o comandante da força, o general Freire Gomes? Peço licença para ler o que disse o general Freire Gomes. Vamos lá. Depoimento dele prestado à Polícia Federal. Aspas. Que a reunião ocorreu no gabinete do ministro da Defesa. Que na reunião, então, o ministro da Defesa, Paulo Sérgio, disse aos comandantes que teria uma minuta e gostaria de apresentar os comandantes. Esse que eu estou lendo do Batista Júnior. Pedi para ler por lealdade a Vossas Excelências, a do Freire Gomes. Aspas, mais uma vez. Indagado como se deu a apresentação feita pelo então ministro Paulo Sérgio aos comandantes das forças e qual era o teor da minuta por ele apresentado, respondeu o quê? O ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio, apresentou aos presentes a minuta de decreto, que era mais abrangente que a apresentada pelo então presidente Jair Bolsonaro, que da mesma forma decretava o estado de defesa. E mais para frente, que da mesma forma o depoente, o brigadeiro Batista Júnior, como comandante, se posicionaram contrários às medidas constantes na minuta do decreto. Que acredita que, da mesma forma, o almirante Garnier não se manifestou sobre o conteúdo. Atenção agora, ministro Fux. Me perdoe, ministro Dino. Esse aqui é o ponto fulcral. Que o ministro da Defesa não questionou o posicionamento do depoente e do brigadeiro Batista Júnior. Mais uma vez, que o ministro da Defesa não questionou o posicionamento do depoente e do brigadeiro Batista Júnior. Então, como afirmar, ministra Carmen, que o ministro da Defesa teria pressionado o comandante do Exército e o comandante da Força Aérea? Se eles dizem, o brigadeiro Batista Júnior, comandante da Força Aérea, disse que o general Paulo Sérgio ficou calado. Se o próprio general Freire Gomes, tinham 4 pessoas naquela reunião, 2 delas falaram que o ministro da Defesa não questionou. E aí um detalhe. Então, pressionar, com as mais respeitosas vênias, não é uma verdade, é uma distorção, é uma ilação. E aqui um detalhe muito importante, uma nuance, eminente ministro relator, ministro Alexandre de Moraes, o general Paulo Sérgio era ministro da Defesa. Como nós sabemos, ministro Cristiano Zanin, o país estava polarizado, era carta, era grupo de WhatsApp. O general Paulo Sérgio tinha a responsabilidade de evitar uma ruptura, de manter a unidade das Forças Armadas. Os comandantes de forças tinham que ter conhecimento, eventualmente, se existia, segundo a denúncia, existia uma minuta, os comandantes de força tinham que ter conhecimento. E ele não pressionou, isso é inequívoco. Fez a reunião, sondou e pronto. Com as mais respeitosas vênias, não existem elementos sólidos com relação ao general Paulo Sérgio, e como este Supremo Tribunal Federal já decidiu, eminente ministro Zanin, a denúncia, a narrativa constante da acusação colide com a própria delação premiada e com os demais elementos de prova, que são contundentes. Me perdoe, eminente presidente, mas também aprendi com o ministro Dino, é a contundência dos justos. É a contundência dos justos. Me encaminhando para o final, ninguém sabe melhor do que Vossa Excelência, eminente presidente, ministro Cristiano Zanin, que a advocacia é luta e esperança. Luta pelo direito e esperança que o direito triunfe. Couturi nos exortava a ter fé no direito como o melhor instrumento para a convivência humana, ter fé na justiça como destino natural do direito. Porém, para além de ter fé na justiça, para além de ter fé no direito, eu tenho confiança que esta primeira turma tomará, ministra Carmen, a melhor decisão, porque existem juízes na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, e que na tarde desta terça e quarta-feira triunfe o direito e a denúncia com relação ao general Paulo Sérgio seja rejeitada. Me perdoem qualquer excesso. Muito obrigado pela atenção. Agradeço ao doutor Andrew Fernandes Farias e concedo a palavra ao doutor José Luiz Mendes de Oliveira Lima, que fará a sustentação oral pelo denunciado Walter Souza Braga Neto. Doutor José Luiz, seja bem-vindo. Falará pelo prazo de 15 minutos, prazo regimental.
eminente ministro presidente Cristiano Zanin, eminente ministra Carmen Lúcia, decana dessa colenda primeira turma, eminente relator, ministro Alexandre de Moraes, eminente ministro Luiz Fux, eminente ministro Flávio Dino, doutor Paulo Gonet, eminente procurador da República, gostaria aqui de registrar o profundo respeito que tenho por Vossa Excelência e pela instituição que o senhor representa. Eminentes advogados que divido a tribuna da defesa, senhoras e senhores, serventuário da Justiça. Senhor presidente, inicialmente eu gostaria de fazer 2 registros. O primeiro é que é sempre uma honra e um privilégio usar a tribuna da defesa no Supremo Tribunal Federal. Eu advogo há 35 anos e quero dizer a Vossas Excelências que toda vez que entro nesta casa, toda vez que vou ao gabinete de Vossas Excelências entregar os memoriais, é motivo de emoção. Eu fico nervoso, as mãos ficam frias, ministro Flávio Dino. E essas sensações têm uma explicação clara. É reverência, é respeito a Vossa Excelência. E o segundo registro que eu gostaria de fazer, eminente ministra Carmen Lúcia, é que esta defesa não ficará em silêncio diante dos ataques veementes, criminosos, feitos contra essa corte e contra todos os integrantes do Supremo Tribunal Federal. Quero dizer a Vossa Excelência, eminente ministro Zanin, que eu vi na televisão assustado os atos de 8 de janeiro de 2023. E qualquer advogado e qualquer cidadão precisa deixar claro isso quando tiver a oportunidade de falar, principalmente nesta casa. Eu registro aqui, em nome desta defesa, a solidariedade de acordo, a solidariedade a todos os ministros dessa corte, especialmente ao eminente relator, porque eu tenho um longo respeito. Eu falo em nome de Walter de Souza Braga Neto, um homem que prestou 42 anos de serviços prestados ao Exército Brasileiro, sem qualquer mancha, sem qualquer mácula, sem qualquer apontamento na sua vida. É um homem de reputação ilibada. E eu quero dizer a Vossa Excelência, com o máximo respeito ao eminente Procurador-Geral da República, que a denúncia que foi apresentada contra o general não irá manchar a sua reputação. Eu ouvi atentamente a fala do Procurador-Geral da República. Ele não apontou uma única fala, uma única frase que imputasse alguma coisa, individualizasse alguma conduta criminosa contra o general Braga Neto. E não fez não por inépcia do Ministério Público, mas não fez porque não tem absolutamente nada. Eu quero dizer a Vossas Excelências que Braga Neto não teve qualquer participação, qualquer relação com os fatos de 8 de janeiro. O colaborador Cid, que mente, e mente muito, apresenta um vídeo naquela oportunidade para falar o link do general Braga Neto com os manifestantes dos quartéis. Esse vídeo era de outra coisa. Esse vídeo era de um encontro no Palácio da Alvorada com 6 pessoas, não tinha nenhuma relação com as manifestações dos quartéis. Isso ficou, evidentemente, depois até a própria denúncia faz esse reparo. Quero dizer a Vossas Excelências que Braga Neto não participou da elaboração de qualquer plano que atentasse contra o Estado Democrático de Direito, que atentasse contra a vida de um presidente da República, de um vice-presidente da República e do eminente relator. Braga Neto é inocente. A defesa pede, evidentemente, a rejeição da denúncia. Mas caso ela seja recebida hoje, nesta tarde, a defesa não tem dúvida que durante a instrução criminal, com a oitiva das testemunhas de acusação, com as testemunhas de defesa e com os esclarecimentos de Braga Neto, porque, eminente ministro Flávio Dino, Vossa Excelência acha razoável que, num caso dessa magnitude, a polícia não quis ouvir o general Braga Neto? Que o Ministério Público não quis ouvir o general Braga Neto? Não me parece razoável isso. Não me parece razoável. Parece que a polícia já tinha uma narrativa e pronto. Para que ouvir a defesa? Para que ouvir o general Braga Neto? E eu quero dizer a Vossa Excelência, corroborando até o que o meu querido amigo Celso Vilardi falou, a defesa não está na mesma situação que a acusação. A defesa está com os olhos cobertos. A defesa está com a sua atuação cerceada, ministro Flandino. E esse cerceamento não foi praticado pelo eminente relator. Não foi. Isso precisa ser dito da tribuna. A forma pulverizada como a Polícia Federal comandou as investigações, eminente ministra Carmen Lúcia, ela despejou nesse processo mais de 115 mil páginas. Nós estamos falando com 2.000 gigabytes de documentos. Nós estamos falando, quando foi oferecida a denúncia, de 15 procedimentos relacionados com a peça exordial.
Isso foi feito de maneira organizada? Evidentemente que não. Ela foi despejada de uma forma que a defesa não teve a menor condição de analisar o que foi produzido. Este caso, eminente presidente Zanin, nós temos os melhores momentos separados pela polícia, com a anuência do Ministério Público, mas não foi dado acesso à defesa para que ela também selecionasse os seus melhores momentos. Não, a defesa não precisa ter os melhores momentos. A polícia vai, despeja, é o documento dump, e a defesa não teve acesso. Eu não tive acesso, eminente ministro Flávio Dino, ao que foi apreendido na casa do general Braga Neto. Eu não sei o conteúdo do computador do general Braga Neto. Eu não tenho o telefone, o acesso às mensagens de telefone do general Braga Neto. Como é que eu posso exercer o direito de defesa, ministra Carmen Lúcia? Como é que eu posso mostrar a Vossa Excelência que mensagem X ou Y refuta o que foi dito na denúncia? Eu não tenho como. Não me parece razoável que essa defesa tivesse acesso ao conteúdo do celular. Não teve. A Operação Tempos Evitados não tem o relatório do que foi apreendido com o meu cliente. Portanto, a defesa está, sim, sem o direito de poder selecionar os seus melhores momentos. E num caso dessa magnitude, que muitos dizem que é o julgamento mais importante do Supremo Tribunal Federal, não pode ter nenhuma mácula, não pode ter nenhuma mancha. A defesa tem que ter acesso a tudo. A Constituição diz isso. E uma última questão do cessamento de defesa, que nós mencionamos na nossa peça, é nós pedimos acesso integral ao procedimento da colaboração premiada na Procuradoria-Geral da República. O eminente relator entendeu que não era o caso de nós termos acesso, nós divergimos desse entendimento, respeitamos, mas divergimos, entendemos que a defesa tem que ter acesso a tudo. E a colaboração premiada do coronel Mauro Cídio? Ela não pode ficar em pé. Ela não pode ficar em pé. Evidentemente que é por isso que o eminente advogado que usou a tribuna aqui para fazer a sua defesa não se alongou. Essa delação não fica em pé. Essa delação, ela não diz a verdade. Ela tem que ser anulada por 4 motivos. O primeiro, que é um acordo celebrado entre polícia e colaborador, sem anuência do Ministério Público. Sem anuência do Ministério Público. Então, o PGR foi contrário à celebração desse acordo. Mas o eminente relator entendeu que era caso, sim, de homologar este acordo. Há um julgado do plenário do Supremo Tribunal Federal que pontua a relevância, a importância da anuência do Ministério Público no acordo de colaboração premiada. Posso continuar? Pois não, doutor José Luiz. Celebrado entre a Polícia Judiciária e o colaborador. Então, esse é o primeiro motivo. E o segundo motivo, presidente Zanin, é a voluntariedade. Neste caso, não existiu a voluntariedade. E quem diz isso? O delator. O delator disse que não, que foi coagido. O delator disse que foi coagido pela Polícia Federal. Isso está nos autos. A revista Veja Online, ela publicou diálogos feitos com o colaborador, e eu peço Vênia para ler uns trechos. Eles queriam que eu falasse coisa que eu não sei, que não aconteceu. PET 11767, peça 85. Não vai adiantar, não adianta. Você pode falar o que você quiser. Eu vi isso ontem. Eles não aceitavam e discutiam. Discutiu. Que a minha versão não é verdadeira. Que não podia ter sido assim. Que eu estava mentindo. PET 11767, peça 86. Eu vou dizer, pelo que eu senti, eles já estão com a narrativa pronta deles. É só fechar. Eles querem o máximo possível de gente para confirmar a narrativa deles. É isso que eles querem. PET 11767, peça 88. Cadê a voluntariedade? Cadê a voluntariedade? Ele mentiu. Ele foi induzido pela Polícia Federal. O eminente relator designa uma audiência e designa um magistrado, um juiz instrutor, para presidir essa audiência. E nesta audiência, ministro Flávio Dino, ele ratifica que foi coagido. E num ponto exatamente que atinge o nosso cliente, o general Braga Neto. Olha o que diz o senhor colaborador quando inquirido pelo juiz instrutor. Por exemplo, eu não vou lembrar de tudo, mas, por exemplo, ele disse que teve uma reunião que aconteceu na casa de fulano de tal. Aí ele queria saber o motivo da reunião. Eu falei, não, o motivo da reunião era um encontro de amigos, né? O fulano de tal estava na cidade e quis cumprimentar o general. Mauro Cídio, ele prossegue nesse relato dizendo que os policiais falavam para ele, aí não, mas não pode ser só isso.
Pô, mas peraí, não é possível que um general... E concluiu, ministro Flávio Dino. Então, eles tinham uma outra linha argumentativa, né? Do que eles estavam investigando. E a linha que eu estava trazendo na minha versão dos fatos era outra. PET 11767. Ou seja, a Polícia Federal queria que ele incriminasse quem? O meu cliente. Quem diz isso? O colaborador. Cadê a voluntariedade? Ao término dessa audiência, foi decretada de ofício a prisão do colaborador. Terceiro motivo, é mentiroso. Com perdão de expressão, é mentiroso. Prestou 9 depoimentos e não fala absolutamente nada do general Braga Neto. Quando estava com o risco de perder o seu acordo, aí sim, ele fala um detalhe, ministro Flávio Dino, que é simples, ministro Fux, é o financiamento do plano. Quer dizer que ele presta 9 depoimentos, esquece de falar um detalhe que me parece que é fundamental, que é a entrega do dinheiro, ministra Carmen Lúcia. E ele esqueceu de falar. Por que ele esqueceu? Porque ele é mentiroso. Ele mente. Ele joga isso na reputação de um homem de 42 anos de serviço prestado ao Exército Brasileiro com uma tranquilidade. Portanto, esse é o terceiro fundamento que a defesa de fato colocou nas suas razões e no seu memorial para que seja anulada essa colaboração. E o quarto e último fundamento, com a máxima vênia ao eminente relator, que sempre vou render minhas homenagens a ele, é a participação de Sua Excelência na audiência com o Mauro Cid. A defesa entende que cabe ao Poder Judiciário, nessa questão, apenas analisar a regularidade e a voluntariedade, entende a defesa que não é o caso do Poder Judiciário ter uma manifestação mais efetiva. Presidente Zanin, registro aqui que é sempre uma honra estar com Vossa Excelência, reencontrá-lo agora, sentado no Supremo Tribunal Federal e presidindo esta colenda turma. Vossa Excelência sabe o respeito e a admiração que tenho pelo senhor. A defesa pede que seja reconhecida a nulidade do feito a partir do momento da nossa intimação pelo cerceamento de defesa, porque a defesa não teve a chance de ter o acesso ao material bruto. Ela não teve a chance de apresentar os seus melhores momentos, como teve a acusação com a anuência do Ministério Público. A defesa pede, num segundo momento, a rejeição da peça exordial, porque ela é baseada, sim, no acordo de colaboração premiada viciado, com todas as questões que eu coloquei aqui, um acordo de colaboração premiada com máximo respeito, eminente ministra Carmen Lúcia, mentiroso. E o último fundamento da rejeição é porque não há, na peça exordial, uma única conduta descrita pelo Ministério Público. E, repito, não há, porque o general Braga Neto não praticou qualquer conduta criminosa. Eram essas as questões que eu gostaria de colocar desta tribuna, renovando a Vossa Excelência, a todos os ministros integrantes dessa colenda primeira turma, e da eminente ministra Carmen Lúcia, porque eu tenho profundo respeito e carinho. Mais uma vez, presidente, muito, muito obrigado pela atenção.